Graça e paz. Dando sequência aos nossos estudos wesleyanos, hoje nós vamos estudar quais são as fontes do nosso conhecimento religioso, né? Esse é um tempo em que a gente tem parado para estudar as Escrituras e conhecer também as bases, as fontes que norteiam a nossa fé. De vez em quando alguém chega para nós e fala assim, viu, a Igreja Metodista ela não tem doutrina? A Igreja Metodista não tem doutrinas? Na verdade, quando as pessoas perguntam isso para nós, quando a pessoa está falando em doutrina, muitas vezes ela está falando sobre usos e costumes, tal. Mas na verdade a Igreja Metodista ela tem o seu foco, ela tem a sua direção, ela tem a sua orientação, e justamente por isso que você vai conhecer um pouco mais sobre as fontes do nosso conhecimento religioso. A base de toda a nossa visão doutrinária, eclesial, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós vivemos como igreja. Amém? Então, você está pronto aí para caminhar? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo uma leitura, que é uma leitura, assim, chave para nós, né? Que é algo que foi muito trabalhado na questão da Reforma Protestante, né? Um texto assim que norteou também a experiência dos primeiros teólogos, das primeiras pessoas que começaram a caminhar ali na fé também. Alguns textos que marcam a conversão de Agostinho, alguns textos que marcam a conversão de Lutero, um texto que marca também a vida de Wesley. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto do que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, tendo percebido por meio de tais coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus propósitos, raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Né? Então aqui a gente vai percebendo algo que é chave na palavra do Senhor, algo que Abacuque já havia dito, né, há muito tempo atrás: o justo viverá pela fé. E aquilo que nós conhecemos de Deus foi por conta daquilo que Ele revelou, daquilo que Ele se revelou. Há um outro texto também de Paulo que nos ajuda a entender também bem a questão da nossa caminhada, a questão da nossa fé, né? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, somos salvos pela graça mediante a fé. Então, uma das coisas que a gente gostaria de destacar já em um primeiro momento é que Wesley colocava sempre em primeiro lugar a palavra do Senhor. Pastor, o que é a base doutrinária da Igreja Metodista? Começa aqui, ó. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nada se compara à palavra do Senhor. Wesley, embora tenha lido mais de 6 mil livros durante toda a sua vida, ele era conhecido como um homem de um livro só, que era justamente a questão da palavra do Senhor. De tudo que ele lia, conhecia, a palavra do Senhor era o que dava o tom, era o que dava a direção, era o que balizava a caminhada, a vida, a vivência de Wesley. Então, quando nós pensamos na base, da fonte do nosso conhecimento, nós temos que entender com relação
a palavra do Senhor. Eu diria que a revelação de Deus na palavra, a revelação de Deus na palavra é algo tremendo, poderoso, né? Não é à toa que um dos lemas da reforma, nós acabamos de falar aqui, né? A questão da fé, né? O justo viverá pela fé, sola fé. Falamos sobre a graça, sola gratia, e falamos sobre a escritura, sola escritura. Aqui nós estamos percebendo quais são as bases da nossa fé, né? Se alguém perguntar para você, viu, na igreja metodista, qual que é a base da fé? Qual que é a base da doutrina? Você pode responder, a nossa base é a palavra de Deus. A nossa base é a palavra do Senhor. Então assim, vamos pensar, a palavra do Senhor é a nossa fonte, e a partir dela nós vamos começar a conhecer algumas outras fontes também daquilo que nós vamos conhecendo mais da fé. A outra coisa que Wesley valorizava, que nós podemos colocar aqui, né, que valorizava a sabedoria das pessoas através dos séculos, principalmente dos primeiros séculos. Então, quando a gente começa a conhecer a história da igreja, a primeira coisa que nós precisamos fazer nós temos a palavra, é voltar para a gente conseguir perceber como é que foi o início da caminhada cristã. Como é que foi o início da fé. O cânon do Novo Testamento, se você for pegar o livro que foi escrito por último, né? É justamente ali o Apocalipse, que João está escrevendo por volta do ano 90 e pouco depois de Cristo. Posteriormente, é fechado esse cânon. No entanto, nós temos vários documentos da história da igreja. Nós temos os documentos que foram tratados e escritos no primeiro, segundo, terceiro, principalmente esses primeiros séculos aqui, né? Então, assim, aqui são alguns pontos de referência para nós. Por exemplo, quando nós estudamos na história, nós vamos ver que os apóstolos, eles estabelecem um credo, eles estabelecem um princípio de fé. Aonde você, nesse credo apostólico, que não é uma reza, mas é uma afirmação de fé, ele nasce justamente para sistematizar aquilo que as pessoas conheciam. Por isso que ele fala o credo apostólico, dos apóstolos. Então, quando você está conhecendo o credo apostólico e a sua fé está sendo sistematizada ali no que você vai declarando, naquilo que você crê, né? Cada passo daquilo que você vai crer, você vai conhecendo e vai estabelecendo aquilo que você acredita, saiba que isso aí foi algo muito antigo, que os apóstolos estabeleceram para ajudar a sistematizar a fé do povo. Os primeiros concílios também, principalmente os 4 primeiros concílios da história da igreja. Os 4 primeiros concílios trabalharam assim temas que são muito importantes. Trabalharam a questão da Trindade, trabalharam sobre a pessoa de Jesus, né? Trabalharam sobre vários princípios, vários conceitos que chegam até nós, né? Então, assim, nós não estamos inventando o cristianismo agora. Na verdade, o cristianismo nasceu. Ele nasceu no Senhor Jesus e foi sendo estabelecida ali pelo derramar do Espírito Santo, as igrejas que foram sendo estabelecidas no livro de Atos dos Apóstolos e, posteriormente, as igrejas que foram recebendo ali toda a direção dos primeiros apóstolos e dos discípulos, dos primeiros discípulos ali também. Tá? Tá ficando claro? Uma outra coisa, querido, é que Wesley, ele tinha uma noção muito clara da questão da experiência que todos nós precisamos ter com o Senhor. Experiência é uma das coisas que Wesley, ele deixava isso muito claro, né? Não adianta a gente só conhecer de ouvir falar o Senhor. Nós precisamos ter uma experiência de andar com o Senhor a cada dia. Não é à toa que no dia 24 de maio de 1738, no diário de Wesley, né, você vai ali, ele vai descrever a experiência que ele teve com o Senhor.
que ele vai falar que quando ele ouviu a palavra do Senhor, quando ele estava ouvindo, inclusive um comentário do livro de Romanos, né, o coração dele foi estranhamente aquecido. Ele sentiu que os pecados haviam sido perdoados. E ali aquele homem, inglês, todo formal, todo lógico, ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. A partir dali, esse homem já não era a mesma pessoa. A experiência. E é aquilo que a gente vê nas Escrituras, né? Ao momento que Jesus vai falar com os discípulos e vai dizer o seguinte, que muitos dos nossos erros estão pelo fato, primeiro, de não conhecermos as Escrituras e segundo, de não conhecermos o poder de Deus. Então, queridos, a experiência com Deus, com o Espírito Santo, é algo para mim, é algo para você. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, essa experiência é para nós, para que nós possamos experimentar a presença do Senhor em nós, experimentar a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém, querido? Então nós precisamos orar, buscar cada vez mais do Senhor, da presença poderosa do Senhor. Amado, uma outra coisa que o Wesley valorizava também, que é outro ponto, é a questão da razão. Não que com a nossa razão nós vamos entender Deus. Não é isso. Não é que a nossa razão vai nos levar até Deus. Não é essa a questão. Mas é o fato da gente poder conhecer o Senhor, é o fato da gente poder estudar a palavra de Deus, é o fato da gente poder participar das coisas que o Senhor tem. Quando eu e você estamos lendo a Bíblia, nós estamos meditando na palavra, nós estamos pensando, né? E a Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. E o que é o entendimento? É eu colocar minha razão a servir a presença do Senhor. Eu estudar a palavra, eu buscar as coisas de Deus, eu poder ter essa oportunidade na minha vida. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus age em nós, por mais poderosa que seja a experiência, né, nós continuamos ali pensando, raciocinando, analisando. Por quê? Porque foi uma das coisas que o Senhor deu para nós. Por exemplo, é tremendo quando Deus dá a direção para Moisés de como ele deveria construir a arca, como seria o tabernáculo, tudo. Ou seja, Deus dá a direção e Moisés vai fazendo aquilo que ele vai vendo. A palavra também fala de Ezequiel. Quando Ezequiel vê o vale de ossos secos, ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que você acha? Esses ossos podem reviver? O que Ezequiel diz? Senhor, tu sabes todas as coisas, né? Ou seja, eu e você, querido, nós participamos disso. Nós participamos. O Senhor também nos dá, querido, o discernimento de Deus, para que a nossa mente possa caminhar segundo a vontade de Deus. Conhecer a palavra. Querido, a Bíblia ela não entra em contradição. O que alguém falar para você precisa ter base nas Escrituras. E não é um versículo, outro versículo, não. Qual que é a base que nós encontramos nas Escrituras? Tá certo? Então Deus nos dá essa razão para que a gente possa pensar, analisar. E outra coisa, queridos, que está na base também da nossa fonte, da nossa doutrina, é com relação à criação. A criação do Senhor. A criação tremenda e poderosa de Deus. Nós vamos falar mais sobre a criação num outro momento. Mas, amado, nós temos que olhar as Escrituras como as Escrituras se apresentam, né? Existem alguns planos da salvação que já começam dizendo assim, primeira lei, você está separado de Deus, né? Segunda lei, né? Você só vai voltar a Deus através de Jesus. Tá? Isso precisa fazer parte. Mas, na verdade, a Bíblia não começa assim. A Bíblia começa apresentando que Deus criou. Então, a primeira coisa é o quê? É a criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus criou um jardim, nos colocou o ser humano para administrar, para cuidar, para zelar daquele jardim ali, né? Deus lhe deu uma companheira idônea. Ou seja, a graça de Deus é tudo isso. A presença do Senhor na criação. E Deus marca o homem ali de maneira tremenda.
Amados, quando há o pecado e as pessoas se distanciam ali, e elas são distanciados da presença do Senhor, um anjo ali vai guardar, um querubim vai guardar, eles ficam distantes de Deus, e tudo aquilo que foi programado, tudo aquilo que Deus criou, o homem, a sua imagem e semelhança, a criação, tudo mais, tudo aquilo que havia, foi turvado. Turvado, aquela água que era límpida, se tornou turva. Mas nós cremos, queridos, na ação do Senhor na vida do ser humano, restaurando a vida do homem a uma plena comunhão com o Senhor. Ou seja, o novo nascimento nos leva a experimentar novamente aquilo que Adão experimentou no início. E é essa imagem e semelhança do Senhor, e é isso que Deus quer restaurar. Então nós entendemos que isso essa é a vontade de Deus de nos restaurar. Mas para concluir, meu amado, e tentando fazer aqui um rápido resumo que você vai ver daqui a pouco, né? O John Wesley, que o Roger fez uma força aí, fez os desenhos para nós, né? O Danilo vai estar colocando, ele está aqui nos acompanhando aqui agora, e o nosso Ministério de Comunicação tem nos abençoado de maneira poderosa. Então, vamos lá. A primeira coisa, a nossa base são as Escrituras. Está no centro aqui de toda a nossa caminhada e fé, né? Aí nós temos a tradição, a história, nós temos depois o quê? A experiência religiosa que cada um de nós precisa ter. Nós temos a razão que Deus nos deu, não que com ela nós vamos entender a Deus, mas com ela nós vamos experimentar muito daquilo que o Senhor, ou seja, nós vamos servir ao Senhor todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. E nós temos essa outra base que é a criação. Esse é chamado o quadrilátero wesleyano, né? A base das Escrituras, a questão da experiência, a tradição, a razão e a criação. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a alguns dias, mas que Deus possa estar sustentando você a cada dia. Que nesse tempo você possa estar conectado ao Senhor e conectado à palavra do Senhor também. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, no nome santo de Jesus. Fica com Deus.